E aí, Mo? Pois é, Alessandro, olha só. Zema rompe silêncio sobre entrevista polêmica. Porque depois, né, cai na boca de todo mundo, notinhas de repúdio, é um absurdo e tudo mais. Eu vou até ler depois aqui o que o Flávio Dino escreveu. Mas essa reportagem foi para o estado de São Paulo. Aí eles falam aqui, em virtude da repercussão negativa e acusações de manipulação, o jornal mudou a manchete do texto. A primeira versão dizia que Zema anuncia frente sul-sudeste contra nordeste e quer a direita unida contra a esquerda. O Estadão, contudo, recuou e mudou o título para Zema anuncia frente para protagonismo, entre aspas, do sul-sudeste e quer a direita unida contra a esquerda. Então eles fizeram a correção aí do texto e tal, o Alessandro tá com a matéria, mas eu posso até colocar para você aqui, Alessandro, um trechinho lá na CNN. Eu quero mostrar para vocês como tava a matéria original, ó. Aqui o link, porque eu compartilhei essa matéria, ó. Ó, olha aqui escrito bem grande, ó. Zema anuncia a frente sul-sudeste contra o nordeste e quer direita unida. Eu ainda compartilhei isso escrevendo o seguinte, ó. Em nenhum momento dessa matéria longuíssima e cheia de enrolação, porque essa matéria é muito chata, tá ligado? Ele fala de uma frente sul-sudeste contra o nordeste. Mas é bom pra ele aprender. E eu achei bom mesmo, pra ficar ligeiro. Tá ligado? Quer ficar dando palco pra esse povo aí, tem que segurar uma mão também. Eles tinham dado uma parada com isso, né? De pegar entrevistas e dar uma... Pois é. Ó, vamos lá. Posso colocar esse trechinho aqui, então, da CNN? Ah, eles não mudaram nada não, amor. Não? Aí, ó. Aqui continua. Ó lá, ó. Ó, abri a matéria. Continua a mesma coisa, ó. Não tem uma correção mais pro final? Não tem correção nenhuma, não. Olha o título aqui, ó. Bolas. Olha lá, ó. Então. Zema anuncia a frente sul-sudeste contra nordeste, ó. Contra nordeste. Que eles estão falando que mudaram. Vamos lá, já mandei o link pra você. Aí, enfim, todo mundo falou sobre esse assunto, mas eu só vou colocar esse trechinho aqui da CNN porque ele diz alguns trechos da fala do Zema. Inclusive, o próprio comentarista da CNN fala, olha, os caras jogaram ali, puxaram um pouquinho a fala dele, uma coisa que não era, né? Deu uma forçada, deram uma forçada ali no assunto, porque não foi exatamente o que ele quis dizer. O nome é mentir. O nome é mentir, não tem outro nome. Eduardo Leite gravou um videozinho. Esse foi o pior de todos. Eu vou mandar aqui pra você, amor, porque eu te mandei do Twitter. Desculpa, eu te mandei errado. Peraí. Calma aí, que com a fala dele a gente consegue ver os outros tweets que repercutiram aqui. Só um minutinho. O que você tá me mandando aqui? Não, eu te mandei um print. Vai, pode abrir. Esse então deu opinião sem ler nada. O Alessandro. 2 horas e 43, tá? O Eduardo Leite foi o pior de todos, que ele deu opinião sem fazer ideia do que estava falando. Enquanto o Alessandro abre aqui e acha a minutagem, 2 horas e 43, eu vou ler só o tweet do Flávio Dino, que o pessoal também reclamou que achou que o Flávio Dino exagerou um tiquinho. É absurdo que a extrema-direita esteja fomentando divisões regionais. Quer dizer que é sul e sudeste contra norte e nordeste. Quanto é mesmo? 2 horas e 43. Certo. Aí ele diz, é um absurdo que a extrema-direita esteja fomentando divisões regionais. Precisamos do Brasil unido e forte. Está na Constituição, no artigo 19, que é proibido criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Traidor da Constituição é traidor da pátria, dizia Ulisses Guimarães. Então ele faz essa crítica aqui, alguém falou, nossa, a extrema-direita pesou um pouco a mão aqui, hein, Gino, que você tá falando, no comentário. Imagina se tivesse passado a pele das fake news, hein, você fazendo fake aí. O Alessandro vai puxar aqui, senão eu já leio aqui o que o Zema falou. Deixa eu mostrar aqui, 2 horas e... 2 horas e 43, isso. 2 horas e 43. Isso. Ele põe exatamente os trechos que repercutiram. Vou aumentar aqui. Você vai ajustar o volume. A história do produtor rural que começa só a dar tratamento bom para a vaquinha que produz pouco. E deixa de lado as que estão produzindo muito. As vaquinhas que produzem pouco. Pior que você clica, ele esperava que a entrevista que ele deu ao jornal O Estado de São Paulo provocasse tanta reação. Mas o fato é que provocou, é notícia, e nós vamos tratar deste assunto aqui. Eu até separei
um dos trechos da entrevista, o governador mineiro fala sobre a administração em Minas, sobre perspectiva para o futuro político dele, do grupo político ao qual ele pertence, direita, centro-direita. Em determinado momento, né, Uribe, ele é perguntado pela reportagem do jornal Estado de São Paulo sobre a criação do grupo de governadores dos estados do Sul e do Sudeste, que tem se reunido com muita frequência. Nós habitualmente nos referimos muito, por exemplo, na pandemia, ao consórcio do Nordeste, quando os governadores do Nordeste sentam, tomam uma decisão a respeito de um determinado assunto de interesse comum e fecham aquela decisão, trabalham junto para que aquela ideia deles seja atendida, para que aquela demanda seja respeitada, enfim, atuam como um consórcio. E os governadores do Sul e do Sudeste entenderam que é uma boa oportunidade, ou que estão atravessando um momento oportuno para avançar na formação e na consolidação desse bloco, especialmente pela saída do governador de São Paulo, João Dória, não é? O governador Romeu Zema disse que a presença do João Dória como integrante do grupo desorganizava um pouco esse consórcio do Sul e do Sudeste, porque o Dória era pré-candidato à presidência da República, tinha uma postura beligerante em relação ao presidente da República, então agora, sem um presidenciável para chamar de seu, o grupo se sente mais confortável para agir politicamente. Até aí, as coisas foram andando. Quando perguntado sobre reforma tributária, surge a primeira resposta que gerou ruído, dada pelo governador Romeu Zema. Ruído não, mentira. Ele diz aqui sobre reforma tributária, fizemos outro questionamento. Ele se refere aos governadores do Sul e do Sudeste. Está sendo criado um fundo para o Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Agora, o Sul e o Sudeste não tem pobreza? Aqui todo mundo vive bem? Ninguém tem desemprego? Não tem comunidade? Tem sim. Nós também precisamos de ações sociais. Então, Sul e Sudeste vão continuar com a arrecadação muito maior do que recebem de volta? Isso não pode ser intensificado ano a ano, década a década. Senão, você vai cair naquela história do produtor rural que começa só a dar tratamento bom para a vaquinha que produz pouco e deixa de lado as que estão produzindo muito. As vaquinhas que produzem pouco são os estados do Norte e do Nordeste. E as vaquinhas que produzem muito, do Sul e do Sudeste. Daqui a pouco, diz o governador, as que produzem muito vão começar a reclamar o mesmo tratamento. É preciso tratar a todos da mesma forma. As decisões têm que escutar ambos os lados. E o COSUD, que é um nome horrível, né, para esse grupo de governadores do Sul e do Sudeste, vai fazer esse papel porque ninguém pode ignorar o peso expressivo de 256 deputados na Câmara. Passou um panaço do caralho pro Estadão, hein? O Estadão mentiu. Não, mas depois até isso. O próprio comentarista fala, gente... Os trechos aqui que geraram também muito burburinho. Não quis dizer nada da disso. Eles pesaram a mão, os caras mentiu. Coloca um pouquinho mais pra frente, você vai ver que ele falou. Mentiu, esse é o nome, é mentira. Os caras mentiu, fizeram um puta clickbait. Então, obviamente, você pode ter um espírito maior dos senadores do Norte e Nordeste, porque eles têm mais estados. De que o Sul e Sudeste votam de uma maneira e que há um assistencialismo no Norte e Nordeste. Aquela ideia de que o Bolsa Família deveria acabar. E depois o próprio PSDB reconheceu que há problemas de desigualdade social no país e é preciso manter o programa. Então o que a gente vê aí é um exagero dos dois lados. O que disse Romeu Zema? Romeu Zema disse que é preciso se organizar porque realmente você tem uma diferença entre Câmara e Senado. Na Câmara dos Deputados, aí ele não tem razão. Na Câmara dos Deputados você tem uma participação maior das bancadas de São Paulo e Minas Gerais, por exemplo. Tomar no rabo, filhão. O que aconteceu aqui foi muito simples, mano. Os caras mentiu na caruda. Pra você ter uma noção, você entra nessa merda de matéria, dá Ctrl F e digita a palavra contra. Não tem a palavra contra no texto inteiro da matéria. Não tem, só tem no título. Você digita a porra da palavra Nordeste e não tem nada sobre quando você digita Nordeste. As poucas vezes que aparece Nordeste, contra Nordeste, então nem existe. Contra Nordeste nem existe. O que aconteceu? O que está acontecendo é muito simples. Romeu Zema, tá ligado? E Tarcísio de Freitas são os dois nomes hoje, 6 meses
de governo Lula são os 2 nomes mais fortes para poder tirar o Barba do poder, tá ligado? E não é porque eles estão fazendo um trabalho que você olha assim e fala, caralho, cuzão, que trabalho monstro, como eles estão aparecendo pra você, olha, porque um é governador do estado de São Paulo, o outro é governador de Minas Gerais, e nenhum dos dois tá fazendo um trabalho que você olha e diga assim, caramba, se fosse o Brasil seria maravilhoso. Não, é porque o próprio presidente da República faz uma merda atrás da outra, e ele é que tá, da mesma forma que eu falei na outra pílula, que a popularidade do Bolsonaro tá muito mais pelas coisas que o Lula anda fazendo do que pelo Bolsonaro em si, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando foi a última vez que você ouviu falar de alguma coisa em Minas? Que aconteceu assim, tirando o fato de que deve estar bom lá, não é à toa que o homem foi reeleito em primeiro turno, tá ligado? Aqui em São Paulo, tirando a ação do que a gente tá vendo agora aqui do como é que fala? Tarcísio? Do Tarcísio, da Cracolândia não, do que a gente tá vendo lá do Guarujá, das outras coisas e tal. Sim. Tirando, porque eu sinceramente achei que ele ia meter o Alckmin nessa história, tá ligado? Tirando o fato lá de alguns títulos de posse que ele deu, entendeu? Ele só tá fazendo um governo normal. Os 2 nomes hoje são fortes, muito mais por causa do Lula, que tá sendo super fraco. 7 meses de governo, filhão. 7 meses de governo, a taxa de juros só baixou um pouco agora. Um pouco. Depois do Roberto Campos Melo não aguentar tanta enrabada, Neto. Não aguentar tanta enrabada. Aí ele resolveu fazer um tchau pro pessoal. E que no teu bolso não faz diferença nenhuma, viu? Não faz diferença nenhuma. É isso. Aí os caras mentiu grandão. Fizeram uma reportagem lá com ele. Ele foi lá e deu uma reportagem. Mano, você lê a matéria, não tem nada demais. É uma reportagem totalmente normal. Que se não fosse esse clickbait, não passaria desapercebida essa reportagem. E o Zema se pronunciou aqui no Twitter. O Zema diz o seguinte: depois da polêmica. A união do Sul e Sudeste jamais será para diminuir outras regiões. Não é ser contra ninguém, e sim a favor de somar esforços. Diálogo e gestão são fundamentais para o país ter mais oportunidades. A distorção dos fatos provoca divisão, mas a força do Brasil está no trabalho em união. O mais engraçado é que alguns jornalistas de bolso, tá ligado? Usaram o clickbait da matéria para dizer, olha lá o que ele está fazendo. Olha lá, e já chamaram o Zema do cara que quer tipo, a independência do Sul e Sudeste em relação ao Brasil, tipo, nesse naipe, que é o jornalista de bolso, né, mano? Eu já ouvi falar, assim, tá, como é que o Zema quer ser presidente, se ele quer essa separação, ou se ele faz essa distinção de uma região para outra. Teve um outro aí, tá ligado? Teve um outro aí que ainda... o Nordeste que acabou fazendo diferença na... Teve um outro aí que ainda escreveu assim, pelo menos Zema, pelo menos o Bolsonaro fingia que gostava do Nordeste. Vai ver o Bolsonaro dando rolê no Nordeste, caralho. Vê se ele precisa fechar praia pra ele poder colar em algum pico. Entendeu? Os caras estão fechando praia. Se isso não bota o Tarcísio e o Zema em evidência, eu não sei mais o que coloca. Você fechar uma praia no Amazonas. Tipo assim, você não tá fechando uma praia que tinha milhões de pessoas. Você tá fechando uma praia que só tinha meia dúzia de nego dando um rolê nessa praia. Meia dúzia. Sai todo mundo. Entendeu? Então, tipo assim, aí vem o Eduardo Leite fazer aquele vídeo patético, que parece muito que ele nem sabia do assunto e algum assessor assessorou ele mal assessorado, porque assim, claramente ele não leu o texto, que eu tenho que admitir, é um texto muito chato, tá ligado? É chato, texto chato. Entendeu? Que você olha assim e fala, meu Deus, não vai acabar nunca isso aqui. E como eu tava tentando procurar o pedaço em que ele fala pra entender, tive que ler a merda do texto inteiro, texto merda desse jornal, desse povo que escreve com lápis na bunda, entendeu? Depois eu falo isso, os caras ficam putos comigo. Parece que o Zema tava lá falando e o cara tava aqui, ó. Calma, Zema, que eu ainda não anotei tudo. Você não tá vendo que eu tenho que segurar o lápis na bunda agora? Renata Araújo